Histórias assustadoras que nossos avós contavam. Sempre que a luz da lamparina começava a tremer e a noite se aproximava, minha avó gostava de reunir os netos ao redor do fogão a lenha. O cheiro de lenha queimada e o barulho do vento batendo nas janelas criavam o cenário perfeito para o que viria a seguir. Histórias que não estavam nos livros, mas que ela jurava terem acontecido com pessoas da nossa própria família há muitos anos. Já prestem atenção, meus filhos, dizia com a voz grave, olhando cada um de nós nos olhos, porque isso que vou contar não é invenção, é lembrança, e quem não acreditar pode acabar ouvindo os mesmos passos que eu ouvi quando tinha a idade de vocês. E então ela contava sobre uma pequena vila escondida entre as serras, onde viviam nossos antepassados. Não havia eletricidade, apenas tochas e velas para iluminar as noites intermináveis. A vila tinha fama de ser cercada por algo que ninguém ousava nomear. As pessoas cochichavam que, depois da meia-noite, ninguém deveria sair de casa. As portas precisavam estar trancadas e as janelas cobertas com panos grossos para que o que andava lá fora não pudesse ver quem estava dentro. Meu avô, que raramente interrompia, sempre confirmava com um olhar sério. Eu mesmo vi quando era pequeno. Não era lenda, não era invenção, mas ele nunca detalhava. Quem realmente falava era ela. E foi assim que conhecemos a história da mulher do véu. Dizia-se que em noites sem lua, uma figura coberta por um véu escuro caminhava lentamente pela estrada de terra que cortava a vila. Ninguém sabia de onde vinha, nem para onde ia, mas todos sabiam o que significava. Alguém naquela noite não veria o amanhecer. Os cães latiam sem parar e os galos cantavam fora de hora, como se pressentissem a morte. O silêncio era quebrado apenas pelo som arrastado dos passos da figura misteriosa. Se alguém ousasse olhar pela fresta da janela, via apenas uma sombra feminina, alta e magra, envolta em um véu que escondia o rosto. Alguns juravam que ela não tinha pés, apenas se deslizava. E foi nesse ponto que minha avó baixava a voz, fazendo nossos olhos se arregalarem. E quem cruzasse o olhar com a mulher do véu, não sobrevivia para contar. Minha avó dizia que tudo começou com um pacto antigo. Naquela vila, muito antes de nossos avós nascerem, os moradores haviam se voltado para práticas estranhas, pedindo proteção contra pragas, doenças e a fome que assolava a região. Um curandeiro, vindo de longe, ensinara rituais e sacrifícios. Não eram sacrifícios comuns. Ofereciam animais, colheitas inteiras e até o sangue de alguns moradores que se voluntariavam. Com o tempo, a fome cessou, a peste desapareceu e a terra voltou a ser fértil. Mas nada vem sem preço. O curandeiro alertou: a cada geração a mulher do véu virá buscar uma vida. Esse será o preço pela abundância eterna. Os moradores aceitaram, porque para eles, perder um por ano era melhor do que perder todos de fome. E assim começou a maldição. Ano após ano, quando chegava a noite escolhida, todos se escondiam, rezavam, fechavam suas casas e esperavam. De repente, alguém era marcado. Uma criança, um adulto, um idoso, não importava. Na manhã seguinte, encontravam apenas roupas ensanguentadas ou marcas de arrasto na estrada. O corpo nunca era localizado. Minha avó jurava que sua bisavó presenciara uma dessas noites. Ela contava que o silêncio era tão profundo que até os grilos paravam de cantar. Então ouviam o som do pano arrastando no chão, como se o véu fosse mais pesado que a própria mulher. E no instante seguinte, um grito rasgava a madrugada. Depois, nada mais. Apenas silêncio. Mas o mais assustador era o detalhe que minha avó sempre repetia. A mulher do véu não apenas levava a pessoa, ela aparecia para alguém antes da tragédia. Esse alguém via o rosto dela por um instante, e esse rosto não era humano. Era como olhar para um vazio coberto de sombras, um abismo sem fim, e quem via esse rosto ficava condenado a sonhar com ela até o fim da vida. Foi aqui que meu avô, sempre em silêncio, interrompeu certa vez. Nós nos calamos na hora. Ele olhou fixamente para o fogo e disse sem pestanejar: eu vi. Todos prendemos a respiração. Ele não costumava falar de nada sobrenatural, mas a forma como disse aquilo, com a voz firme e sem desviar o olhar, fez o medo se espalhar por nós. Ele contou que tinha 12 anos quando tudo aconteceu. Era uma noite fria e ele havia esquecido o balde perto do poço do lado de fora.
A avó dele o mandou buscar, mesmo já sendo tarde. Ele relutou, mas obedeceu. O vento uivava e as árvores estalavam como se estivessem vivas. Foi quando ouviu. Primeiro, o som arrastado, passos lentos, cadenciados e o farfalhar de tecido sendo puxado pelo chão. Ele olhou para da estrada e a viu, alta, envolta no véu escuro, andando sem pressa. O coração dele disparou, mas por algum motivo não conseguiu se mexer. Ficou paralisado, observando. E então aconteceu. A figura parou. Lentamente, virou o rosto em direção a ele. Meu avô disse que o tempo parou. O véu moveu-se sozinho, como se uma ventania o levantasse, mas não havia vento algum. Por trás do pano não havia rosto humano, apenas algo que ele descreveu como uma escuridão viva, cheia de olhos que se abriam e se fechavam, fitando-o de volta. Ele gritou e correu para dentro de casa, mas naquela mesma noite, o irmão mais velho dele foi levado. Na manhã seguinte, encontraram apenas o chapéu e os sapatos do rapaz, largados na beira da estrada. A família nunca mais falou disso. Mas meu avô nunca esqueceu. E foi por isso que, todas as vezes que minha avó contava a história, ele confirmava com aquele olhar pesado, como quem carrega um segredo doloroso. Minha avó sempre terminava dizendo que a mulher do véu ainda não havia terminado seu ciclo, que a cada geração ela voltava. Não pensem que é só lenda, dizia. Essas coisas não morrem, apenas mudam de forma. Hoje pode não ser uma estrada de terra, pode ser uma rua deserta, uma viela mal iluminada ou até mesmo dentro de uma casa. Mas a mulher do véu sempre encontra quem deve levar. Ela dizia que alguns sinais anunciavam sua chegada. O ar ficava mais pesado, como se fosse difícil respirar. As lâmpadas piscavam ou as chamas das velas se apagavam sem vento algum. Os cães latiam desesperados, olhando para um ponto vazio. E então vinha o som do tecido arrastando. Sempre que ela terminava, nos avisava: se algum dia vocês ouvirem isso, não olhem. Não importa a curiosidade, não importa o medo, nunca olhem para fora, porque se olharem, ela vai olhar de volta. Com o tempo crescemos, mas essa história nunca nos deixou. Alguns de nós ainda sonham com uma figura de véu escuro, caminhando lentamente na estrada. Outros juram ouvir o pano arrastando no chão durante a madrugada. E eu mesmo, escrevendo isso agora, não consigo evitar a sensação de que, enquanto relembro e passo adiante essa história, de algum modo, estou trazendo-a de volta. Porque, como minha avó sempre dizia, as histórias que os avós contam não são apenas lembranças, são avisos. Se você chegou até aqui é porque essa história falou com você. E lembre-se, o medo só aumenta quando é compartilhado. Então não vá embora sem se inscrever no canal. Assim você não perderá nenhuma das próximas histórias assustadoras que nossos avós contavam. Clique em inscrever-se agora mesmo e junte-se a nós, porque a próxima história pode ser ainda mais sombria. E quem sabe, se você não estiver aqui para ouvir, talvez seja você quem a mulher do véu venha buscar.